Vamos lá. Como é que isso aqui se converte em código? Primeiro, a gente cria os testes, né? Se a gente for pensar no modelo TDD, onde o teste orienta o nosso código, a gente teria esses testes aqui criados. Vamos lá, vamos tentar entender esse teste. Estou utilizando o Python, certo? Do jeito mais simples e fácil possível. Qualquer criança de 5 anos vai entender o que eu vou mostrar aqui. Então não se intimide de primeira assim, que eu estou mostrando já código pronto. Não tem como fazer passo a passo aqui as coisas com vocês, como eu já disse, como é feito no treinamento, porque senão esse vídeo vai durar aqui uma semana para concluir. Então assim, não se intimide com isso aqui. Se você é de Java, se você é de PHP, se você é de TypeScript, bem, qualquer linguagem que você utilize é 10 vezes mais fácil do que isso aqui. Eu tenho certeza que você vai entender mais isso aqui do que o código que você trabalha todos os dias. Então, vamos lá. O que é que eu fiz aqui primeiramente? Eu defini algumas constantes, PI, payer no caso, o PI, ID, um ID inválido, um amount igual a 100, amount igual a 50, amount 150 no caso, né? Amount igual a 50 e amount 0. Por que esses amounts? São amounts que eu vou utilizar, já pré-definido aqui, vou ter que ficar instanciando os decimais novamente, facilita para a gente na leitura do nosso código, tá? Testes têm que ser fáceis de ler e de entender. Teste também é código de produção. Tem gente que acha que teste tem que ser aquela bagunça, aquele inferno, aquele macarrão. Não, gente, mas gambiarra é comigo mesmo, viu? Um código que você lê, entende e tem prazer de mexer também. Não pode ser aquela coisa bagunçada como é o comum, como as pessoas fazem normalmente, né? Não tem uma ideia de como criar testes da forma correta. Então, assim, o que eu vou mostrar para você aqui é muito simples. Qual é o primeiro cenário que a gente tem? Usuários comuns podem transferir dinheiro, Nonato. Qual é a definição desse cenário? Pagador comum com 100, recebedor lojista com 100, autorizado sim. Foca nessas 3 primeiras linhas aqui, volta lá para o nosso código. O que é que a gente tem aqui? Create Common Wallet, passando aqui um Payer User ID e um Amount. Create Merchant Wallet, passando um User ID e um Amount. Amount de 100 nos dois. Observa aqui, ó. Amount de 100 nos dois. Comum, Merchant. Volta aqui. Comum, Merchant. 100, 100. Beleza? Autorizado igual assim, Nonato. O que a gente faz aqui? Teste cenário. Payment allowed by authorized true. Rapidinho, abrir um parêntese bem rápido. O que é esse Transfer Money Teste Cenário? Não vou mostrar aqui agora, daqui a pouco eu mostro, para não perder o foco. Mas aqui eu estou usando um pattern chamado Facade, onde a gente abstrai do código cliente, desse código daqui, no nosso caso, o código cliente é esse teste, né? Detalhes de manipulação lá de objetos e tudo mais, que não são importantes para o que a gente está querendo fazer. O que está acontecendo por baixo dos panos, daqui a pouco eu vou mostrar, é que eu estou criando uma wallet do tipo comum, eu estou criando uma wallet do tipo merchant, eu estou setando lá o objeto, a classe que faz a parte de autorização para ela permitir, como se fosse um mock, tá? Que a gente define para ele agir de uma forma específica. Tudo isso eu abstraído no meu teste. Por quê? Porque atrapalha você ler esse teste se você ficar se preocupando com detalhes de código que estão abstraídos em outro lugar. Ou detalhe. Aliás, não vou especificar todos os pontos aqui agora não, senão vai ficar muito confuso. Mas tenha isso em mente, existe essa classe que ela é responsável por fazer isso daqui. Separei aqui given, when e then. Ok? Ok, Nonato. Beleza. Teste cenário. Execute use case. O que é execute use case representa? Essa linha aqui, ó. Transferir 40. No nosso caso aqui eu estou transferindo 50. Para ficar mais fácil aqui, eu coloquei 50, 150 e 100. E 0, no caso, né? Então, estou fazendo a transferência aqui para esse usuário. Então, execute use case, pay user ID, pay user ID, amount 50. Tá tudo aqui em cima definido, não preciso ficar repetindo números mágicos aqui, tá bom? Então, né? Then, a verificação final do meu cenário. Então, eu verifico, faço uma asserção aqui, se a transação foi criada. Eu passo a transação que eu espero aqui de retorno quando esse use case é executado. Observa aqui, ó. Pagamento efetuado, transação criada, notificação enviada, pagador comum com saldo de X, recebedor lojista com saldo de Y. Olha aqui, ó, transação criada, notificação foi enviada. Olha aqui, ó, wallet balance of payer e user ID igual a 50. Você consegue ler aqui em cima que ele tinha 100 e tinha 100. Final,
resultado final é que o Wallet Balance of Payer User ID igual a 50, ou seja, o balanço, o saldo da carteira do Payer tem que ser 50 e o saldo da carteira do pagador, do recebedor, tem que ser 150. Simples, cara. Isso aqui é meu teste. Aqui embaixo eu tenho um outro cenário. Não vou mostrar como fazer passo a passo isso aqui e tal, porque, já disse, demanda muito tempo. Mas vou mostrar rapidamente o que é esse Transfer Money Use Case para você entender. Você vem aqui no Transfer Money Use Case, é muito simples, é uma classe, ela é responsável por manter dentro dela a parte do Wallet Repository, Transaction Repository, todas as dependências que vão ser passadas para dentro do Use Case, e inclusive o próprio Use Case está aqui dentro, instanciado. Tudo isso aqui são classes e objetos de negócio, e eu abstraí isso daqui do meu teste. O meu teste não se preocupa com isso, o meu teste não se preocupa com o nome do objeto da classe. Eu deixei isso lá para dentro do meu Transfer Money Test Cenário, como o próprio Design Pattern fala, ele é uma fachada onde você oculta para a parte de fora o que acontece lá dentro. Você só disponibiliza alguns métodos, algumas chamadas simples para facilitar o entendimento de quem está lendo aquilo ali. Então, toda a parte mais complexa fica aqui dentro. Só que mesmo aqui dentro não é tão complexo assim. Você tem aqui um método chamado Create Common Wallet. O que esse método faz? Eu agrupei aqui em categorias, né, para dizer, olha, esses são os métodos chamados no meu Given, esse é o método chamado no meu When, e esses são os métodos que eu chamo no Then, lá fora no meu teste. E aí eu tenho Create Common Wallet, recebe o User ID e um saldo. Venho aqui, instancio um objeto Wallet, passando aqui as informações que ele precisa, salvo ela no repositório local, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas tem em mente que eu estou salvando um repositório. Quando for uma Merchant Wallet, eu crio uma wallet do tipo lojista, e pagamento autorizado é simplesmente, eu estou aqui dizendo para o meu authorizer, o Payment Allowed vai ser igual ao que eu recebi lá, true ou falso, só para ele já deixar preparado, como se fosse um mock, como eu já disse, tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre mock, sobre todos esses conceitos, mas tá lá no treinamento, só que eu estou fazendo isso aqui por baixo dos panos. Beleza, então meu teste é isso aqui, fica simplificado, e eu executo as mesmas chamadas em todos os cenários diferentes. Então tem o meu Create Common Wallet, eu não preciso fazer essas duas chamadas aqui a esses objetos manualmente nessa linha. Fica encapsulado dentro de um método, toda essa complexidade, entre aspas, e aí se amanhã eu precisar alterar, por exemplo, não vai se chamar mais wallet, vai se chamar carteira, enfim, qualquer que seja a mudança, não vou quebrar todos os testes e ter que ir um a um alterando o nome da classe, do objeto que vai ser utilizado, porque agora é uma outra classe, um outro objeto, um outro parâmetro. Eu venho no único ponto, que é o meu Transfer Money Test Cenário, que é o nome que eu dei, e altero em um único lugar. Esse mesmo método é reutilizado várias vezes para cenários diferentes, e isso simplifica para mim a verificação dos testes, tá? A mesma coisa aqui no DEN, eu tenho aqui o Wallet Balance of Passo User ID. O que é que eu estou fazendo aqui, Donato, por baixo dos panos? Eu estou verificando o Wallet Repository, pegando a carteira com esse ID, verificando o saldo. Retorno esse saldo aqui, Wallet Balance of. Então, no caso, o saldo da carteira 123 é igual a isso aqui. Eu estou retornando justamente o saldo. Se amanhã eu precisar mudar o repositório, alguma coisa aqui no meu teste, não preciso quebrar todos os testes. Eu venho num único ponto e ajusto. Então, assim, você imagina que vai ser mais ou menos um padrão de 1 para 1. Então, esse passagem aqui, ele abstrai todas essas complexidades de acesso aos meus objetos de domínio para esse teste, para esse use case. Então, tem mais ou menos isso em mente. Um use case, um façade e um teste, um arquivo de testes aqui onde você vai especificar os cenários. Então, é assim que a gente faz da forma mais redonda. Por quê? Amanhã eu não estou verificando detalhes de implementação, estou testando apenas o cenário, a parte mais de fora possível, tá bom? Eu consigo implementar isso da forma que eu quiser. Esse vídeo que você está vendo é um corte, e se você quiser saber mais sobre Domain Driven Design, sobre Clean Architecture, sobre testes automatizados, sobre Design Pattern, Solid, tem um vídeo completo onde eu gravei essa aula explicando com muito mais profundidade tudo o que você está vendo nesse corte. Valeu? Clica no link aí embaixo para ver o vídeo completo.